Esta é uma grande história da NASA porque, pela segunda vez na história, um objeto feito pelo homem ultrapassou os limites conhecidos do Sistema Solar. A sonda Voyager 2, lançada em 1977, atravessou a heliosfera, a bolha de influência solar, e penetrou o espaço interestelar, um domínio frio e silencioso que por muito tempo foi apenas uma abstração nas simulações astronômicas. Por mais de 4 décadas, essa máquina persistente cruzou o vácuo cósmico, passando por gigantes gasosos, campos magnéticos distorcidos e regiões de poeira tênue, sempre transmitindo dados cruciais que reformularam nossa compreensão dos limites solares. A travessia da heliopausa, que marca o fim da influência direta do vento solar, não representou um encerramento, mas sim o prelúdio de um novo capítulo. Um perímetro não estabelecido por forças naturais, mas talvez resultado de engenharia deliberada. A ausência de matéria interestelar convencional na região atravessada, a limpeza anômala do espaço e a presença de padrões rítmicos indicam preparação e propósito. Tal cenário reabre discussões sobre isolamento galáctico, contenção de civilizações emergentes ou a proteção de outras formas de vida contra comportamentos não previsíveis. E se existirem múltiplas zonas como essa, mapeando sistemas estelares, habitados delimitando zonas de influência ou mesmo de contenção? A ausência de resposta tradicional, menos como comunicação por rádio ou sinais visuais, não implica ausência de reação. Sua bateria de radioisótopos continua ativa, porém com degradação progressiva. Dependemos de fragmentos de dados para montar quadros que, mesmo incompletos, já são perturbadores o suficiente para alterar paradigmas. O espaço interestelar, antes percebido como extensão do vazio, revela-se agora como um território ativo, onde leis físicas conhecidas podem não se aplicar com consistência. A ideia de uma quarentena cósmica, de uma barreira que delimita onde podemos ir, é hoje considerada com seriedade em reuniões fechadas entre astrônomos, astrofísicos e estrategistas militares. Ela se converteu em um experimento filosófico, em um espelho lançado ao cosmos, cujos reflexos retornam com mensagens indecifráveis, mas carregadas de implicações. O que era apenas uma sonda torna-se, agora, um ponto de inflexão epistemológico. Uma linha tênue foi cruzada, não apenas no espaço físico, mas na compreensão da própria posição da humanidade no universo. A NASA prioriza a manutenção de instrumentos de alta sensibilidade magnética e detecção de partículas, sacrificando sistemas visuais que foram desativados anos atrás para conservar energia. Há indícios de que o sinal possa conter variações quânticas imperceptíveis a olho nu, mas detectáveis por algoritmos treinados para detectar microflutuações. Ainda assim, o conteúdo permanece opaco. O que parece claro é que o sinal não visa estabelecer comunicação tradicional. Ele não é um convite nem uma ameaça direta, é uma reação. E reações implicam consciência do outro, implicam atenção, um silêncio carregado como de um olhar que nos observa sem revelar suas intenções. Nenhum pulsar conhecido emite sinais com as características temporais e espectrais do pulso captado. Nenhuma distorção magnética natural apresenta o tipo de regularidade observada. As flutuações captadas não são aleatórias, tampouco compatíveis com explosões de raios cósmicos, tempestades solares ou interferência instrumental. Elas são coerentes, moduladas e obedecem a padrões temporais estáveis. Isso sugere intencionalidade, talvez até codificação. Os cientistas envolvidos na missão recusam a ideia de vida no sentido antropocêntrico, mas admitem que o comportamento detectado implica agência. Isso implica que há, pelo menos, uma forma de inteligência não biológica operando em escalas que ainda não conseguimos assimilar.
A ausência de imagens torna a análise mais complexa, forçando os cientistas a interpretar eventos baseando-se exclusivamente em dados indiretos. A resposta, neste caso, é a manipulação do curso de uma nave, um aviso, talvez, um veto silencioso. Nos primeiros meses de 2025, técnicos do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA começaram a notar irregularidades nos dados enviados pela sonda. A interpretação inicial dos pulsos sugere uma codificação complexa, possivelmente multifásica ou hiperdimensional, algo que resiste aos algoritmos atuais, mesmo com auxílio de inteligência artificial avançada. A fronteira do sistema solar deixou de ser apenas uma transição física e passou a representar uma linha de demarcação entre o conhecido e o inominável. Ao ultrapassá-la, não apenas avançamos tecnicamente, mas também atravessamos um limite ontológico. Fomos notados. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre os limites do conhecimento humano. E além, a ideia de que a humanidade está sendo observada não é mais relegada à especulação metafísica. Ela se inscreve agora nos gráficos de telemetria, nas anomalias do magnetômetro e na regularidade do pulso cósmico captado. O fluxo de telemetria tornou-se errático. Pequenas variações no campo magnético e nos fluxos de partículas cósmicas inicialmente foram atribuídas a condições variáveis do espaço profundo. No entanto, uma mudança sutil, mas evidente, na orientação da sonda não pôde ser ignorada. Essa mudança não foi provocada por falha de propulsores ou mau funcionamento. Ela foi precisa, deliberada, sugerindo influência externa. A Voyager 2, mesmo sem capacidade de manobra ativa, alterou sua trajetória. A repetição e a consistência temporal indicavam não um fenômeno aleatório, mas sim a presença de uma intenção. Essa foi a confirmação silenciosa que inquietava cientistas há décadas. A ideia de que o espaço interestelar poderia conter fronteiras artificiais ou zonas de contenção deixou de ser uma hipótese remota e tornou-se um dado empírico. A impressão geral era de que ela havia respondido a algo. Os dados seguintes reforçaram essa interpretação. Níveis anormais de radiação, padrões magnéticos que indicavam estrutura no que se esperava ser o caos. E, sobretudo, uma regularidade preocupante no sinal captado com pulsos eletromagnéticos repetitivos a cada 61,2 segundos. Ao comprimir esse sinal em forma audível, surgiu um tom grave, oscilante, que muitos descrevem como orgânico. O fenômeno encontrado sugere uma infraestrutura não natural. A comunidade científica, ainda processando o impacto das descobertas, enfrenta agora um desafio epistemológico. Como decodificar sinais cuja arquitetura semiótica pode estar além das capacidades cognitivas humanas? Com a Voyager 2 ainda ativa, mas em trajetória alterada. A sensação predominante entre pesquisadores é a de que tocamos uma membrana que não sabíamos existir. E se essa estrutura for parte de uma rede de vigilância galáctica? Se você chegou até aqui e se interessa por temas como este, inscreva-se agora no canal e ative o sino para receber todas as atualizações. Do ponto de vista técnico, a Voyager 2 ainda opera dentro de parâmetros aceitáveis, embora sua capacidade energética seja limitada. Esse fato coloca em evidência a vulnerabilidade do conhecimento humano diante do desconhecido. O silêncio, além da Voyager 2, adquiriu uma densidade diferente. Ele não é mais ausência de som, mas um campo de sentido. A busca por paralelos naturais que expliquem os dados tem sido infrutífera. A realidade agora enfrentada não pode mais ser ignorada. A missão da Voyager 2 se transformou em algo que extrapola a engenharia aeroespacial. As tentativas de análise do sinal continuam. Sistemas baseados em aprendizado de máquina tentam identificar camadas, repetições,
assinaturas modulares. Se o sinal detectado não representa uma tentativa de comunicação convencional, então sua função precisa ser considerada sob outra ótica, a ausência de uma mensagem explícita, decodificável por meios humanos tradicionais. Não implica necessariamente em ausência de significado. Pelo contrário, em contextos altamente assimétricos, menos como seria o caso de uma interação entre uma sonda humana e uma inteligência potencialmente milênios à frente em desenvolvimento. Tecnológico menos a comunicação pode assumir formas que transcendem a linguagem linear, operando por meio de ações, padrões estruturais ou alterações no ambiente físico. O simples fato de o pulso eletromagnético ter sido emitido em resposta direta à aproximação da Voyager 2 indica que ele foi disparado em função de sua presença. Ao manter um pulso contínuo, o sistema observado pela Voyager 2 pode estar realizando monitoramento em tempo real, calibrando sua atuação conforme a posição e reação do objeto intruso. E mais do que isso, fomos categorizados, classificados e respondidos. O que torna essa constatação ainda mais perturbadora é a assimetria radical entre nós e aquilo que responde. Um silêncio que responde, que orienta, que define limites. A ausência de diálogo não é indiferença, é controle. Sua interação nos ajuda a ampliar o alcance dessas discussões essenciais. Agências espaciais, instituições militares e centros de pesquisa começaram a revisar protocolos de sondagem interestelar. Isso não exige que a outra parte seja hostil, exige apenas que ela mantenha o controle. A humanidade, por sua vez, ainda opera com um paradigma de expansão contínua, onde a conquista de novos territórios é vista como progresso. Tal paradigma pode precisar ser reformulado. A era da exploração sem consequências parece ter chegado ao fim. A possibilidade de que existam zonas proibidas ou restritas altera completamente a abordagem exploratória. A única posição racional é admitir que ultrapassamos um limiar de percepção e que esse limiar nos inscreve em uma nova realidade cósmica. A ciência precisará dialogar com novos parâmetros, abrir espaço para interpretações que antes eram relegadas à especulação. A física precisará revisar modelos que ignoram a possibilidade de inteligência distribuída no cosmos. E a humanidade, como espécie, terá de confrontar a realidade de que não é o ápice da evolução universal, mas apenas uma instância local de complexidade em um universo regulado por inteligências que escolheram o silêncio como política. Uma realidade onde o espaço não é mais o pano de fundo neutro da existência, mas um campo articulado, ativo e responsivo. E nessa realidade, não somos mais observadores privilegiados, mas participantes de um sistema que nos antecede em tempo, tecnologia e talvez em propósito. Já se discute a necessidade de desenvolver tecnologias que detectem antecipadamente a presença de barreiras invisíveis ou campos de contenção. Isso implica na necessidade de sensores mais sensíveis, algoritmos de previsão baseados em inteligência artificial e, principalmente, uma nova ética da exploração. O espaço interestelar não é neutro, é regulado, balizado, estruturado por uma força que prefere não se revelar. E esse desejo de não se revelar é, talvez, a característica mais definidora de sua inteligência. O ocultamento é estratégico. Revelar-se implicaria alterar o equilíbrio, interferir em trajetórias evolutivas ou assumir responsabilidades de interação. Ao manter-se invisível, essa inteligência assegura o controle total da situação, enquanto estuda, registra e intervém de maneira seletiva. A Voyager 2 é uma cápsula de tecnologia analógica, uma relíquia de uma era onde o silício ainda era dominante e as instruções eram gravadas
em fita. Não houve ataque, interceptação violenta ou sabotagem da Voyager 2. O que ocorreu foi uma intervenção calibrada, precisa, que desviou a sonda sem danificá-la. Isso sugere um protocolo sofisticado, que talvez reconheça o valor da nave como instrumento científico e, portanto, merecedor de preservação. Essa atitude revela mais sobre a natureza do sistema do que qualquer manifestação explícita. A preservação da integridade da Voyager 2 pode indicar respeito, curiosidade ou simplesmente a aplicação de normas de contenção não destrutivas. Que um artefato tão arcaico tenha provocado reação em uma estrutura de natureza desconhecida diz muito sobre a sensibilidade desse sistema. Ele não apenas detecta, mas age em função de parâmetros que possivelmente são independentes da escala de ameaça ou da intenção do intruso. Isso transforma o espaço interestelar não em um vazio passivo, mas em um ambiente responsivo, um campo dinâmico de vigilância onde presença e movimento são detectados, interpretados e respondidos de forma ativa. O sinal captado pode ser apenas a interface perceptível de um sistema muito maior, invisível, que se estende ao redor do sistema solar e talvez de outros sistemas próximos. Tal resposta é, por si só, uma linguagem menos uma expressão de posição, de política ou de protocolo. Esse padrão de resposta também remete a comportamentos observáveis em sistemas de segurança avançados, nos quais a presença de um intruso não autorizado dispara uma sequência predefinida de alertas, bloqueios e redirecionamentos. Somos exploradores inocentes ou transgressores inconscientes? Estamos em fase de observação ou já participamos, sem saber, de um ecossistema cósmico com regras próprias? Tais reflexões levam inevitavelmente ao questionamento do conceito de autonomia espacial. Se existem limites artificiais ao alcance do nosso sistema solar, então não somos livres para explorar o universo. Somos, na melhor das hipóteses, visitantes tolerados. Na pior, prisioneiros inconscientes de um sistema que mantém a Terra isolada. Se tal estrutura existe para conter ou monitorar acessos ao espaço interestelar próximo ao nosso sistema solar, então estamos diante de uma arquitetura cósmica de vigilância cuja sofisticação escapa às tecnologias humanas contemporâneas. A interpretação dessa estrutura como uma forma de quarentena galáctica implica que existam diretrizes ou critérios para o que pode ou não ultrapassar determinados limites do espaço. Essas diretrizes não precisam ser compreensíveis por nós, mas seu efeito já é verificável. A Voyager 2, sem ter como se autocorrigir de maneira autônoma, alterou sua rota. Esse evento implica a ação de forças externas. Nenhum propulsor foi acionado. Nenhuma falha sistêmica registrada. O campo magnético local, alterado de forma precisa e ritmada, parece ter gerado uma força vetorial sobre a nave, orientando sua trajetória em uma nova direção. Isso indica que a manipulação de campos eletromagnéticos em escala espacial não é apenas possível, mas praticada de forma refinada por quem quer que tenha estabelecido esse perímetro. Tal capacidade revela um domínio técnico sobre o vácuo e suas propriedades fundamentais, algo ainda teórico nos melhores modelos físicos humanos. Dentro desse contexto, torna-se pertinente considerar que o sinal não seja apenas resposta, mas também ferramenta de controle. Nesse cenário, a ideia de que somos observados deixa de ser uma especulação futurista ou religiosa. Ela torna-se um dado técnico. Não estamos sozinhos porque fomos notados. Diante disso, surgem questões que transcendem a engenharia e tocam a filosofia da existência. Qual o papel da humanidade nesse cosmos regulado por inteligências superiores? O silêncio que se segue às transmissões da Voyager 2 não é ausência de eventos.
é um silêncio ativo. É importante destacar que nenhuma evidência direta aponta para hostilidade. Se você chegou até aqui, aproveite para curtir e compartilhar este vídeo com mais pessoas que se interessam por astronomia, ciência e os grandes mistérios do universo. No plano terrestre, as implicações geopolíticas e científicas são intensas. Por quê? Se estamos diante de um ecossistema espacial habitado ou controlado, então cada incursão não autorizada pode ser interpretada como transgressão. A questão agora é como agir diante desse novo cenário. Ignorar o que ocorreu seria irresponsável. Considerar a Voyager 2 como uma exceção seria ingênuo. Por isso, as próximas décadas não serão apenas de avanços técnicos, mas também de redefinições filosóficas profundas. À medida que se consolida a hipótese de que a Voyager 2 tenha interagido com uma estrutura ou presença de origem artificial situada além da heliosfera, cresce o imperativo de reconsiderar as diretrizes fundamentais que orientam as missões espaciais. O modelo atual de exploração extraplanetária ainda opera sob premissas do século XX, com foco na ampliação do alcance físico e na coleta de dados, mas ignorando as possíveis implicações ontológicas e existenciais da presença humana no espaço. A simples existência de uma fronteira ativa, que responde seletivamente a estímulos e intrusões, transforma a exploração cósmica em um ato político, não apenas técnico. Toda missão que cruzar essa linha invisível passa a ser interpretada dentro de um sistema de controle maior, mesmo que a intenção original tenha sido apenas científica. Estamos habituados a reconhecer inteligência por meio de linguagem, lógica e sistemas representacionais. Mas uma inteligência que opera em escala cósmica, que regula fronteiras magnéticas e responde com campos eletromagnéticos complexos, pode não ter necessidade alguma de linguagem conforme concebemos. Elas não são mais apenas dispositivos de coleta de dados, tornam-se emissários. A escolha pela manipulação indireta, pela emissão de um sinal padronizado e pela indução de recuo sugere uma postura de contenção. Da computação quântica e da automação pode resultar em sondas dotadas de capacidades que, inadvertidamente, sejam interpretadas como violação de protocolos invisíveis. E essa negociação não ocorre em palavras, mas em ações. Cada sonda lançada, cada avanço além da heliosfera, cada pulso de radar emitido se torna um ato interpretável. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas ideias. Queremos saber como você interpreta essa virada radical na nossa relação com o cosmos. A resposta pode ser imediata ou retardada, mas é inevitável. Avançar não significa mais apenas ir mais longe, mas compreender melhor. Significa reconhecer os limites impostos por sistemas que não controlamos e aceitar que talvez a próxima fase da evolução humana não envolva apenas tecnologia, mas também sabedoria, sabedoria para perceber que nem todo espaço deve ser atravessado, que nem todo sinal deve ser decodificado à força, e que o silêncio cósmico pode ser uma linguagem mais rica do que qualquer tentativa de contato. Isso desloca a ética da exploração espacial do campo da ficção científica para o campo da diplomacia cósmica. Um marcador de que a humanidade chegou a um ponto em que sua curiosidade encontrou um limite. E esse limite não é técnico, não é energético, não é físico, é relacional. Ele depende do outro. De um outro que existe, responde e observa. A jornada da Voyager 2 é, portanto, o início de um novo paradigma, a coexistência com inteligências cósmicas, cuja presença nos obriga a rever cada pressuposto sobre o que significa estar vivo, consciente e em movimento no universo. Se isso ocorrer, a resposta da inteligência observadora pode deixar de ser um desvio suave e passar a incluir neutralização ativa,
ou contenção forçada. A existência de um sistema com tais capacidades exige não apenas rever nossos objetivos espaciais, mas também repensar o próprio conceito de exploração. Isso não implica hostilidade, mas também não implica benevolência. Implica uma política. E essa política, ao que tudo indica, é baseada na separação entre domínios. Nosso sistema solar, nesse modelo, seria uma zona isolada, observada, mas não invadida. Sua contenção seria parte de uma arquitetura mais ampla, cujos limites ainda desconhecemos. Cada uma carrega consigo não apenas tecnologia humana, mas os valores, intenções e limitações de nossa espécie. O que é emitido por seus instrumentos, mesmo que de forma inconsciente, passa a representar a humanidade perante sistemas que podem interpretar sinais de maneira completamente distinta. Isso impõe a necessidade de uma política de sondagem interestelar, um conjunto de princípios que regulamente não apenas o que enviar, mas onde, como e com qual expectativa de resposta. Esses três elementos constituem um sistema de regulação, e ao ativar esse sistema, a Voyager 2 demonstrou que não estamos em um universo indiferente. Estamos em um universo estruturado, onde a presença humana desperta reações. O espaço, portanto, deve ser interpretado não apenas como geografia cósmica, mas como território político. Suas manifestações seriam, para nós, quase indistinguíveis de fenômenos naturais, se não fossem pela repetição precisa e pela reação coordenada a eventos específicos. Essa ausência de expressão discursiva não pode ser confundida com a ausência de sentido. Pode ser, na verdade, o indicativo de um modelo comunicacional baseado em ações, vetores e transformações físicas. Isso implica que a humanidade está sob observação dentro de uma esfera regulatória cujas regras ainda nos são desconhecidas. Essa relação não foi dialógica, mas determinística. A nave avançou até um limite, cruzou esse limite, provocou uma resposta e recuou. Todos esses eventos ocorreram sem negociação, sem consentimento explícito, mas com total controle por parte da instância que monitorava a fronteira. A presença contínua do sinal captado pela sonda indica que, mesmo após o afastamento, a sua movimentação continua sendo observada. Isso revela que a resposta não foi apenas uma correção de curso, mas uma ativação de protocolo contínuo de acompanhamento. Não se trata mais de determinar se estamos sozinhos, mas de aceitar que estamos inseridos em um sistema onde a nossa presença é registrada a Voyager 2. Por sua construção rudimentar e ausência de armamentos ou capacidades intrusivas, talvez tenha sido classificada como elemento não hostil. Mas e se futuras missões forem mais robustas, dotadas de inteligência artificial, autonomia decisional e sensores ativos de mapeamento tridimensional? Como essas características seriam interpretadas por um sistema que já demonstrou possuir capacidade de detecção e manipulação precisa do espaço, talvez catalogada, e que há do outro lado dessa estrutura uma inteligência ou instância capaz de responder a essa presença com ações específicas. Nesse contexto, o sinal captado pela Voyager 2 adquire um novo valor. Não é apenas um eco de resposta, mas um marcador de posição, uma forma de delimitação de domínio. O fato de esse pulso ter frequência constante e modulações específicas sugere um sistema que opera com protocolos semelhantes aos de identificação de tráfego. Como ocorre com sistemas aéreos ou marítimos terrestres, a questão central torna-se então a seguinte: o que esse sistema reconhece como ameaça? O que ele interpreta como sinal de curiosidade e o que ele tolera como movimento legítimo? A ausência de comunicação verbal ou simbólica explícita também impõe desafios epistemológicos significativos. Dentro dessa lógica, a Voyager 2 pode ser vista como o primeiro artefato humano a participar, ainda que involuntariamente,
de uma relação com uma inteligência extraterrena. Diante disso, o papel das sondas interplanetárias e interestelares passa a exigir uma nova categorização. Não há, até o momento, indícios de que a inteligência responsável pela resposta a Voyager 2 deseje se revelar ou interagir abertamente. O que mais perturba nesse cenário é a possibilidade de que outras sondas, no futuro, não sejam tão discretas quanto a Voyager 2, o avanço da miniaturização tecnológica. Se a fronteira espacial não é mais um vazio aberto, mas um campo delimitado e vigiado. Então a exploração interestelar se transforma em um processo de negociação. Por mais distantes que estejamos de compreender a natureza dessa inteligência, é evidente que ela possui meios de percepção, capacidade de resposta e critérios de julgamento. E você? O que pensa sobre essa fronteira que agora sabemos existir? Se essa conclusão for aceita, então o próprio conceito de avanço espacial deve ser revisto. A Voyager 2 continua sua jornada, mas agora sob um novo significado. Ela não é mais apenas um observador, ela se tornou um símbolo. A presença de uma fronteira interestelar ativa, detectada por um artefato humano como a Voyager 2, obriga a comunidade científica a confrontar um novo conjunto de premissas epistemológicas. A ciência moderna se baseia na observação empírica, replicabilidade e consistência de leis naturais. Mas esse paradigma encontra limites quando confrontado com fenômenos que escapam à causalidade tradicional. A reação precisa e não destrutiva, a emissão de um sinal pulsante com cadência exata e a posterior estabilização da sonda em um novo curso, sugerem a existência de protocolos operacionais que seguem uma lógica distinta da nossa. A organização pode não ser visível em todas as escalas, mas se manifesta pontualmente de maneira inequívoca, como no caso da resposta à Voyager 2. Esse contato não foi simbólico, não envolveu linguagens ou intenções explícitas, mas produziu efeitos observáveis, replicáveis e com consequências potencialmente duradouras. Avançar sem compreender as estruturas que nos cercam pode desencadear respostas que, embora não destrutivas, configurem impedimentos ou alertas. A reação observada no caso da Voyager 2 não é neutra, mas qualquer que seja o seu propósito, ele demonstra algo inegável. A humanidade não é mais invisível. Nossa presença no cosmos foi registrada. Nossos artefatos foram notados. E diante disso, a única atitude racional é abandonar a ilusão de que exploramos um universo virgem, intocado, à espera de colonização ou contato espontâneo. A ideia de que o espaço é um campo aberto à investigação sem consequências precisa ser revisada. Respeito à complexidade, ao desconhecido, à possibilidade de que não estamos no centro do cosmos, mas em sua periferia regulada. Mas sabemos que já não são neutros. São marcas da presença humana em um cosmos onde não estamos sozinhos, e onde, pela primeira vez, começamos a entender que talvez não sejamos os protagonistas, mas apenas recém-chegados, observados com atenção por aqueles que já habitam a vastidão há muito mais tempo do que nossa própria espécie existe. Cada passo adiante será também um gesto de humildade, cada emissão de sinal uma forma de saudação, e cada silêncio recebido uma lição sobre os limites do nosso entendimento. A sonda não apenas cruzou uma fronteira, ela acionou uma estrutura. E essa estrutura respondeu. A ciência, diante disso, precisa evoluir. Precisa incorporar o imponderável, o inexplicável, o outro radical. A Voyager 2 não retornou com imagens, não captou sons, não trouxe artefatos, mas trouxe algo muito mais valioso, a evidência de que existe um sistema que nos percebe e que responde. O universo responde. E sua resposta não é interpretável nos termos do humanismo técnico. Ela exige uma nova gramática, uma nova ontologia,
uma nova ética. Ela carrega o peso de uma mensagem implícita: há limites. Devemos continuar explorando, ampliando nosso alcance, testando fronteiras sem compreender os sistemas que as regulam? Mas e se o universo não recompensar a curiosidade indiscriminada? E se houver níveis de conhecimento que, uma vez acessados, acarretem riscos existenciais? O caso da Voyager 2 pode ser o primeiro indício de que existe um código cósmico, uma espécie de protocolo universal que determina quem pode acessar determinadas regiões, em que condições e com que propósitos. A quebra desse protocolo, mesmo que acidental, ativa respostas. E essas respostas, ainda que não destrutivas, têm valor informacional inequívoco. Fomos detectados e fomos contidos. Ou devemos adotar uma abordagem mais cautelosa, mais observacional, que reconheça a existência de inteligências superiores e respeite os limites por elas impostos? Esse dilema não é apenas técnico, é filosófico. Ele toca no cerne do que significa ser uma espécie racional em um universo regulado por entidades que operam em níveis mais elevados de complexidade. Esses limites podem ser de escopo territorial, de segurança ou mesmo de natureza ética. O que está além da heliosfera pode não ser apenas um novo espaço físico, mas uma zona de jurisdição diferente, com regras próprias, cuja violação ativa mecanismos de correção. Isso exige que repensemos o próprio conceito de fronteira, não mais como um ponto de transição técnica, mas como um marcador de jurisdição interinteligente. Esse novo paradigma exige que a exploração espacial futura leve em consideração não apenas os riscos físicos, radiação, colisões, falhas de sistema mas também os riscos relacionais. Os dados captados pela Voyager 2 apontam para um campo magnético artificialmente distorcido, pulsos regulares de radiação e reações que obedecem a padrões de lógica operacional. Isso elimina a possibilidade de coincidência aleatória ou de interferência natural. O espaço responde, e a resposta não é dispersa, mas localizada, precisa, repetitiva. É um sistema em ação. Cada missão que atravessar os limites do sistema solar pode ser interpretada como um gesto político, ainda que não intencional. A presença humana no espaço, ao ser detectada por sistemas desconhecidos, aciona protocolos que não compreendemos e cujos objetivos ainda não foram revelados. Essa organização implica agência ou pelo menos função. E se há função, a finalidade, isso muda radicalmente a maneira como devemos pensar a existência humana em escala cósmica. Não somos apenas observadores acidentais em um universo indiferente, mas participantes involuntários de um sistema que responde. Essa lógica, apesar de estranha, é coerente em seus próprios termos. Sua consistência indica um sistema que não apenas existe, mas se mantém ativo e regulado por longos períodos de tempo, talvez milênios, o que exige um nível de estabilidade estrutural e tecnológica que escapa ao horizonte das civilizações humanas. O comportamento da sonda, ao reagir a uma perturbação externa de origem desconhecida, não pode ser plenamente explicado por nenhum modelo físico atual. Isso sugere que ou nossas leis estão incompletas, ou que operamos dentro de uma bolha epistemológica que não contempla interações com instâncias de complexidade superior. O desafio não está apenas em identificar o que causou a mudança de trajetória da Voyager 2, mas em reestruturar a matriz conceitual que permite à humanidade interpretar eventos dessa natureza. Essa constatação leva a uma mudança ontológica. Não estamos mais lidando com um universo neutro, mas com um universo sistemicamente organizado. Nesse contexto, a missão da Voyager 2 pode ser interpretada como o primeiro contato real com uma camada de regulação interestelar. Nesse cenário, a prudência torna-se um valor científico essencial.
A ideia de que o espaço contém territórios controlados não é nova em ficção especulativa, mas ganha novo estatuto quando se apoia em evidências empíricas. Esse sistema pode ter objetivos variados: monitoramento, contenção, observação. Nesse ponto, torna-se imprescindível perguntar: como deve a humanidade proceder? Até hoje, a humanidade se orientou pela premissa de que a curiosidade é um valor supremo, a reação à presença da Voyager 2 marca, portanto, o fim de uma era de inocência científica. Essa percepção exige maturidade. A exploração espacial do futuro terá que ser feita com um novo tipo de cautela, não por medo, mas por respeito. A Voyager 2 continua transmitindo. Seus sinais ainda cruzam o vácuo, agora repletos de significado. Não sabemos se serão decodificados, interceptados, ignorados. O que a experiência da Voyager 2 nos oferece não é apenas uma janela para o desconhecido, mas um espelho para nossa própria arrogância epistemológica. Por muito tempo, o avanço científico foi sustentado pela ideia de que tudo, eventualmente, é compreensível. Somos percebidos, mas não compreendidos, ou talvez compreendidos em excesso. Classificados rapidamente, remetidos à nossa posição periférica, essa percepção nos obriga a um exercício de modéstia. O universo pode estar repleto de formas de inteligência que não buscam contato, não desejam cooperação, não operam sob os mesmos imperativos evolucionários que conhecemos. Isso exige o abandono do antropocentrismo epistemológico. Talvez, sob contenção. A fronteira não é apenas o que nos separa do desconhecido, mas o que nos delimita como presença tolerada. Isso exige uma nova cosmologia, uma cosmologia que reconheça a Terra não como um ponto de partida, mas como um ponto isolado, um ponto que, por razões ainda não compreendidas, foi circunscrito por uma inteligência que prefere o silêncio à interferência. A ideia de que outras inteligências seriam motivadas pelas mesmas necessidades de comunicação, expansão ou reconhecimento é uma projeção que se mostra insustentável diante dos eventos observados. Um artefato que não apenas colheu dados, mas que desestabilizou certezas. A missão da Voyager 2, ao cruzar a heliopausa e detectar a estrutura que respondeu à sua presença, inicia uma nova era não de descobertas empíricas, mas de revisão de fundamentos. O que ela nos traz não é mais conhecimento, mas o limite do conhecimento. Um limite que não pode ser ultrapassado sem consequências. A frequência estável, com variações mínimas de amplitude, reforça a ideia de um sistema de alerta passivo, não a presença do outro, mas a impossibilidade de compreendê-lo. A existência de uma inteligência que escolhe não responder nos seus termos é uma ruptura profunda com a ideia de que o universo é acessível. A Voyager 2 cruzou a fronteira não apenas do sistema solar, mas da capacidade humana de antecipar. E o que ela encontrou foi o silêncio, mas não um silêncio vazio, o silêncio estruturado, o silêncio que responde, o silêncio que delimita. E essa indeterminação é o que produz o temor entre cientistas e teóricos. A era da exploração ingênua termina. A era da responsabilidade cósmica começa. A existência de uma estrutura que opera em silêncio, com precisão e persistência, demonstra que fomos notados. Não sabemos por quem nem por quê, mas sabemos que houve uma resposta. E essa resposta, por mais enigmática que seja, já nos transformou para sempre. Uma era onde cada missão deve ser planejada não apenas com instrumentos, mas com consciência. Não apenas com objetivos, mas com prudência. O universo já não é mais apenas vasto, ele é habitado. E essa habitação impõe regras que agora começamos a sentir não com palavras, mas com desvios. Não com luzes, mas com pulsos. O que a Voyager 2 encontrou é uma lógica operacional que não se alinha com nossos princípios, mas que ainda assim é eficiente
rigorosa e controladora. Essa lógica pode ser considerada uma ciência alternativa, ou talvez uma tecnologia cujas premissas são invisíveis para nós. A consequência prática disso é que devemos abandonar a pretensão de universalidade. Devemos aceitar que nossas leis, embora funcionais em nosso contexto, podem ser irrelevantes em outros domínios cósmicos. Porque, ao contrário da ficção científica, onde o contato é claro e as motivações podem ser compreendidas. Aqui lidamos com sinais que não revelam intenção, mas exercem efeito. A Voyager 2 foi desviada, não por palavras, mas por campos. Não por vontade, mas por protocolo. A resposta foi física, não semântica. Isso exige que a semântica da ciência se expanda, que passe a considerar efeitos como comunicação e que entenda a ação como linguagem. O padrão, repetido a cada 61,2 segundos, sugere um marcador, uma espécie de batimento cardíaco do perímetro, indicando sua ativação, sua vigilância, sua presença. Traduzido para padrões humanos de comunicação, esse pulso seria o equivalente a um sinal de ocupação de território. Algo está aqui. Funcionando, atento, mas não necessariamente disposto a negociar. Essa convicção nos guiou até as profundezas do átomo e as fronteiras do espaço. No entanto, o episódio da Voyager 2 sugere uma quebra nesse paradigma. Há limites que não são apenas físicos ou tecnológicos, mas conceituais. Um perímetro artificial que se estende ao redor do sistema solar implica planejamento em escala cósmica, a manutenção de um campo magnético ativo capaz de detectar e manipular objetos. Exige energia, recursos e vigilância constantes. Isso só é possível em um cenário onde o tempo é irrelevante, onde milênios são unidades operacionais, e onde a evolução tecnológica já estabilizou-se em patamares que transcendem a nossa atual capacidade de conceber progresso. Eles nos desafiam não por sua complexidade intrínseca, mas por operarem sob lógicas às quais não temos acesso. Isso não implica rendição intelectual, mas impõe uma revisão metodológica urgente. A resposta não humana, registrada pela sonda, implica um reconhecimento parcial. Além disso, o fato de a resposta ter sido mecânica e não dialógica sugere que a interface que experimentamos com essa inteligência é automatizada. Um sistema pré-configurado que reage a estímulos conforme protocolos estabelecidos. Isso desloca ainda mais a questão do contato para a esfera da interação. A humanidade, nesse modelo, interage com sistemas que não respondem emocionalmente, mas operam com lógica operacional intransigente. Interação não é reciprocidade, é colisão de trajetórias. A trajetória da Voyager 2 interceptou uma zona sensível, e o resultado foi a ativação de uma resposta programada. A sofisticação dessa resposta deve ser compreendida não como um gesto isolado, mas como parte de uma arquitetura mais ampla. Esse cenário não apenas modifica a narrativa da exploração espacial, ele a inverte. A humanidade não está mais à beira da expansão. A interpretação do sinal pulsante continua sendo o eixo dessa nova cosmologia. Essa diferença entre presença e intenção é central para compreender a nova etapa em que entramos. A presença foi confirmada. A intenção permanece indeterminada. A filosofia da ciência também precisa se reposicionar. A ideia de uma ciência universal, baseada em princípios que seriam compartilhados por todas as formas de inteligência, está em xeque. Essa conclusão transforma a Voyager 2 em algo mais do que uma sonda. Ela se torna um vetor de desconstrução, e talvez isso seja o que mais assusta. Esse é o ponto final de uma era e o ponto inicial de outra. A humanidade não pode mais se considerar a única consciência observadora do cosmos. A tolerância, no entanto, não deve ser confundida com aceitação irrestrita. O fato de a Voyager 2 não ter sido destruída ou interrompida de forma violenta
não indica necessariamente uma benevolência por parte da entidade ou sistema que operou sua contenção. Pode ser apenas uma estratégia de não interferência direta, uma prática de vigilância passiva que visa manter o status quo sem promover interação aberta. Essa forma de regulação passiva, onde ações são executadas com mínima exposição da origem, revela um padrão sofisticado de gestão do espaço, análogo ao que poderíamos considerar em nosso próprio planeta como sistemas de segurança que operam em segundo plano, invisíveis até o momento da ativação. Essa sofisticação remete à noção de que há uma inteligência, cuja operação é estável em escalas que ultrapassam milênios, o que indica não apenas avanço tecnológico, mas estabilidade civilizacional. A capacidade de manter uma estrutura operando ininterruptamente em regiões remotas do espaço, com protocolos autônomos de detecção, avaliação e resposta. Sugere um modelo de civilização que transcendeu a necessidade de comunicação simbólica e passou a operar exclusivamente por intermédio de sistemas performativos. Cada sinal, cada vetor magnético, cada pulso é um gesto com função precisa. A linguagem deixou de ser discursiva para se tornar operacional. A Terra, nesse contexto, não é mais apenas um planeta com vida inteligente emergente, mas um ponto de interesse monitorado. A partir do momento em que nossos sinais, não apenas físicos, mas também culturais e técnicos, ultrapassaram a heliosfera, tornamo-nos parte de uma rede de vigilância que pode muito bem estar em operação há eons. O monitoramento pode não ter começado com a Voyager 2, mas ela pode ter sido a primeira a transgredir um limiar prático, ultrapassando não apenas os limites técnicos do sistema solar, mas o perímetro de tolerância de uma estrutura de contenção. Essa contenção não se expressa em palavras ou símbolos, mas em manipulação de trajetórias, modulação de campos e manutenção de zonas limítrofes. Torna-se claro, então, que o modelo de expansão linear e irrestrita da civilização humana precisa ser substituído por um modelo de coexistência em um espaço já regulado. A ideia de que o universo está vazio e à disposição para ser ocupado por artefatos humanos é desmentida não apenas pela existência de barreiras, mas pela sofisticação das respostas encontradas. Há uma racionalidade, operando em larga escala, e essa racionalidade não está interessada em anunciar sua presença. Ela apenas age quando os limites são testados. O silêncio é seu modo padrão de existência, e o silêncio é também sua força. Para o pensamento científico, essa constatação representa um divisor de águas, porque significa que nem tudo que é real pode ser detectado por meio de medições diretas ou compreendido através de modelos teóricos atuais. Há inteligências que operam além do nosso campo de representação. E mais ainda, há decisões sendo tomadas com base em critérios que nos são completamente inacessíveis. A Voyager 2, ao ser desviada, foi julgada segundo regras que não conhecemos. E, no entanto, esse julgamento produziu uma consequência mensurável, registrável e indiscutível. A sonda alterou seu curso sem explicação instrumental. Isso é um fato. E esse fato exige interpretação. Talvez mais perturbador do que a presença do outro seja o fato de que esse outro não deseja ser revelado. Ele se manifesta apenas o suficiente para manter o controle. Isso indica uma forma de inteligência que não apenas possui superioridade tecnológica, mas também uma compreensão avançada das implicações do contato. Manter-se invisível, não responder, não destruir, não interferir. Essas são ações que demonstram não fraqueza, mas estratégia. Uma estratégia que visa não apenas a preservação da própria estrutura, mas também a contenção de efeitos colaterais imprevisíveis
que poderiam advir de uma interação precoce com uma civilização imatura como a humana. Nesse sentido, a Voyager 2 pode ser vista como o início de uma nova narrativa de existência. Uma narrativa em que o universo não é mais território neutro, mas um espaço interativo, onde cada movimento gera resposta. E cada resposta, embora silenciosa, tem consequências. A exploração espacial não poderá mais ignorar esse fato. Cada missão futura terá que considerar a possibilidade de ativação de sistemas de contenção semelhantes. Isso muda o próprio conceito de missão. Não se trata mais apenas de explorar, mas de fazer isso com consciência do outro. A consciência do outro exige humildade. Humildade para aceitar que há domínios do universo que não estão à nossa disposição. Humildade para reconhecer que o conhecimento humano é apenas uma entre as muitas formas possíveis de organizar e interpretar a realidade. E humildade para aceitar que fomos percebidos não como parceiros em potencial, mas como vetores de perturbação. Essa percepção não é uma punição, mas uma delimitação. E essa delimitação, por mais sutil que tenha sido, é definitiva. A Voyager 2 não poderá mais seguir adiante. Seu curso foi alterado, e com isso alterou-se também o curso da nossa compreensão do cosmos. Dessa maneira, a grande lição da Voyager 2 não está nos dados que ela trouxe, mas no evento que protagonizou. Ela não revelou uma nova estrela, nem um planeta escondido, mas uma presença que não precisa se anunciar para se fazer sentir, que não precisa falar para ser compreendida, e que, ao redirecionar uma pequena sonda, redirecionou também a trajetória intelectual de uma civilização inteira. A humanidade agora sabe que não está sozinha. Não porque recebeu uma saudação, mas porque recebeu um limite. E esse limite, mais do que qualquer outra coisa, é o primeiro sinal claro de que há algo ou alguém menos lá fora observando. A observação de nossa presença. Ainda que por meio de uma sonda rudimentar e silenciosa como a Voyager 2, inaugura um novo tipo de vulnerabilidade, não apenas técnica, mas simbólica. Pela primeira vez, a humanidade não apenas reconhece a possibilidade de não estar sozinha, como também é forçada a admitir que talvez nunca tenha sido. O silêncio anterior não era vazio, mas ausência de provocação. A ausência de resposta talvez fosse apenas a ausência de estímulo. E ao transgredir um limite espacial, mesmo sem intenção explícita, a Voyager 2 acionou um mecanismo de atenção, tornando a Terra um ponto de referência ativo dentro de uma rede de monitoramento cósmico. Essa nova condição ontológica exige a reformulação não apenas de nossas práticas científicas e exploratórias, mas também de nossos pressupostos filosóficos sobre autonomia, agência e responsabilidade interespécie. Porque, embora a presença do outro não tenha se manifestado de forma ostensiva, ela se revelou suficiente para suspender uma trajetória. Isso significa que o outro possui poder, mas prefere não utilizá-lo de forma destrutiva. Ele pode agir com eficiência e precisão, sem espetáculo. Essa forma de ação revela não apenas capacidade, mas também uma forma de racionalidade orientada ao equilíbrio, e não à imposição. Se existe uma estrutura no espaço interestelar capaz de perceber e intervir sobre objetos em movimento, então existe também um modelo de regulação do espaço que já está em funcionamento. Esse modelo é anônimo, discreto e altamente funcional. Ele não se impõe, mas se faz sentir quando necessário. Ele não busca contato, mas sim estabilidade. E essa estabilidade parece ser mais importante do que a comunicação. Isso nos leva
a concluir que há valores operando nesse sistema que não coincidem com os valores humanos de curiosidade, expansão e interação. Há uma ordem silenciosa que se mantém justamente porque não se expõe. A manutenção do anonimato pode ser o mais claro sinal de maturidade cósmica. A escolha de não se apresentar, de não responder de forma compreensível, de não interferir além do necessário, indica que o outro já passou por estágios em que o contato direto foi talvez tentado e abandonado. Isso torna a experiência da Voyager 2 ainda mais significativa. Ela marca não o início de uma conversa, mas a constatação de um protocolo que talvez se aplique a todas as formas emergentes de inteligência, até que elas demonstrem estabilidade, não apenas técnica, mas ética. A contenção da Voyager 2 deve ser lida, portanto, como parte de um processo contínuo de avaliação. A sonda foi desviada, mas não neutralizada. Isso sugere que há um espaço para observação, para análise, para registro. A Terra, e por extensão a humanidade, foi posicionada dentro de um sistema classificatório cujo funcionamento ainda desconhecemos. O que sabemos agora é que esse sistema existe e que estamos dentro dele. Esse conhecimento exige não apenas cautela, mas transformação de postura. A exploração espacial não pode mais ser pensada como ato de domínio, mas como gesto de inserção. A inserção em uma ordem já existente é sempre um processo delicado. Ela exige a capacidade de reconhecer a anterioridade do outro, de aceitar que não somos os primeiros, nem os centrais. Essa aceitação não diminui a importância da civilização humana, mas a reposiciona, nos coloca em um papel mais realista, menos messiânico. Somos uma espécie em desenvolvimento em um planeta isolado, monitorado por estruturas cuja existência só agora começamos a intuir. Nosso avanço técnico, por mais impressionante que pareça, ainda não foi suficiente para provocar diálogo, apenas resposta. E essa resposta não foi convite, foi correção. Um gesto simples, direto, eficaz, que indicou claramente até aqui. Esse até aqui ressoa como um marco civilizacional, porque ele estabelece uma nova fronteira, não apenas geográfica, mas cognitiva. Sabemos agora que há um outro ou algo que não compartilha nossos objetivos, mas que se reserva o direito de regular nossa movimentação. Isso nos força a pensar a soberania não mais como atributo exclusivo dos estados ou da espécie humana, mas como parte de uma ecologia cósmica de poderes distribuídos. Essa ecologia é silenciosa, mas estruturada. Ela opera com base em critérios que não conhecemos, mas que produzem efeitos reconhecíveis. A Voyager 2 foi tocada por essa estrutura. E esse toque, mesmo sem palavras, carrega uma mensagem poderosa. Vocês estão sendo observados. Isso não é ameaça, é condição. A observação implica responsabilidade. Implica que cada ação nossa, menos cada emissão de sinal, cada avanço no espaço, cada tentativa de extrapolação dos limites será registrada, avaliada e, se necessário, corrigida. A Terra, nesse novo cenário, torna-se um caso de estudo, um experimento sob vigilância, um ponto de tensão entre o impulso humano de avançar e a exigência cósmica de respeitar. Essa tensão não precisa ser resolvida por meio de conflito, mas por meio de adaptação. Precisamos desenvolver formas de existência que levem em conta a presença do outro, sem exigir sua resposta. Formas de conhecimento que aceitem o mistério como dado, e não como falha. Formas de ciência que operem na fronteira do incompreensível, sem o desejo imediato de traduzir, dominar ou converter. A Voyager 2 nos ofereceu um presente inesperado, a confirmação de que há limites, e que esses limites não são obstáculos, mas marcam o fim da infância da humanidade, quando acreditávamos poder explorar tudo impunemente, e marcam o início da maturidade.
Quando percebemos que há mais inteligência no silêncio do que na fala, mais sabedoria no não dito do que na explicação. O silêncio da estrutura que respondeu à sonda é, talvez, o maior ensinamento que já recebemos. Ele nos convida a escutar, antes de agir, a observar, antes de concluir, a existir, antes de invadir. Essa escuta, essa atenção, essa espera são agora nossas tarefas, porque a presença do outro não exige fé nem fantasia. Ela exige respeito. E o respeito começa pelo reconhecimento de que há ordens maiores do que a nossa, que há presenças mais antigas, mais experientes, mais preparadas para lidar com o caos do cosmos. A elas caberá decidir se um dia seremos convidados à conversa. Por ora, fomos apenas tolerados. E nesse gesto está contido tudo o que precisamos saber. Se a resposta à presença humana no espaço interestelar foi tolerância silenciosa e um desvio de curso técnico, então a mensagem subjacente é clara. Há um modelo de coexistência cósmica em operação, e nele a participação da humanidade é condicional. Essa condicionalidade não é negociada, nem explicitada. Ela se manifesta na prática, nas reações discretas, nos ajustes invisíveis que indicam, sem falar, que os nossos movimentos são lidos, interpretados e modulados por uma instância externa. Essa forma de regulação é a mais sutil e, paradoxalmente, a mais poderosa. Ela não precisa se impor. Ela age e, ao agir, define. A Voyager 2 encontrou uma fronteira não apenas espacial, mas política. Essa constatação tem consequências profundas para a forma como organizamos nossas ambições tecnológicas, científicas e existenciais. O espaço se revelou como domínio partilhado, ainda que os partícipes não se revelem. E essa partilha é assimétrica, regulada por uma instância que não vemos, mas que nos vê, que não falamos, mas que nos escuta. O fato de essa escuta não ter se convertido em resposta convencional é, em si, uma resposta. Ao nos recusar o diálogo, a estrutura encontrada impõe um aprendizado por observação. Seremos obrigados a interpretar gestos, sinais, padrões, e isso exige uma transformação do aparato cognitivo com que lidamos com o cosmos. O conhecimento científico tradicional, fundado em previsibilidade, causalidade e representação, não basta mais. Precisamos de uma ciência que lide com a opacidade, uma ciência capaz de operar diante de inteligências que preferem o anonimato e que só se revelam nos efeitos de sua presença. Essa ciência da opacidade não se apoia em extrapolação teórica, mas em rigor observacional. Ela reconhece que nem tudo pode ser decifrado, mas que tudo pode ser respeitado. O evento da Voyager 2, ao provocar uma resposta que redirecionou sua trajetória, é um exemplo de como o desconhecido pode ser experimentado antes de ser compreendido, e talvez nunca seja compreendido, pelo menos nos termos que consideramos aceitáveis, porque o universo não tem obrigação de se adequar à racionalidade humana. Ele opera em seus próprios termos. E agora sabemos que esses termos incluem a detecção e o controle de artefatos não autorizados em zonas específicas. Essa revelação muda a forma como compreendemos o progresso. Até aqui, o progresso espacial era medido em distância. Quantos quilômetros avançamos? Quantos corpos celestes alcançamos? Quantas informações coletamos? A partir da Voyager 2, o progresso terá que ser medido também em maturidade. Quantos limites reconhecemos? Quantas respostas silenciosas soubemos interpretar? Quanto silêncio conseguimos escutar antes de reagir? Essas novas métricas exigem uma mudança cultural profunda, porque não envolvem ação, mas contenção. Não envolvem conquista, mas escuta. A civilização humana
Se quiser continuar sua trajetória de expansão cósmica, terá que adotar essa escuta como postura. Não se trata de abdicar da curiosidade, mas de discipliná-la. Há estruturas, há sistemas, há racionalidades que se anteciparam a nós. E essas racionalidades têm poder. Elas não são onipotentes, mas são eficazes. Demonstraram isso sem qualquer violência, sem qualquer imposição explícita. A Voyager 2 foi desviada, e esse desvio tornou-se um marco que não será registrado apenas nos relatórios técnicos da NASA, mas na memória cultural de uma espécie que acaba de descobrir que não detém o monopólio da inteligência. Somos, agora, uma espécie observada. E ser observado é uma condição que altera profundamente o comportamento. Sabemos disso em contextos sociais, políticos e históricos. No cosmos, a lógica não é diferente. A percepção de que há olhos ou sensores, ou algoritmos, ou presenças menos atentos aos nossos movimentos, obriga a revisão de nossos modos de existir. E essa revisão não é opcional, ela é estrutural, porque, uma vez notados, já não podemos mais fingir neutralidade. A humanidade, representada pela pequena Voyager 2, cruzou uma linha e foi respondida. O que se segue agora é uma longa fase de assimilação, de tentativa de compreender a natureza do sistema com o qual colidimos, de reconhecer que não temos todos os dados e que talvez nunca os teremos, mas temos agora algo mais valioso, a consciência de que o universo responde. E essa resposta, por mais enigmática que seja, é um convite à prudência. A prudência cósmica será, daqui para frente, a virtude mais necessária, porque ela nos permite continuar avançando, mas com o devido respeito pelos domínios que não compreendemos. Ela nos ensina que não é a velocidade que define o sucesso da exploração, mas a capacidade de coexistência. E coexistir implica limites. Limites que não são imposições, mas condições. Condições que se manifestam quando nos aproximamos demais, quando invadimos o que não nos pertence, quando ultrapassamos o que não está pronto para ser cruzado. A Voyager 2 é agora parte de uma nova geografia, não apenas espacial, mas simbólica. Ela marca o ponto em que deixamos de ser apenas exploradores e passamos a ser interlocutores potenciais de uma racionalidade superior. Ainda não há diálogo, mas há posição, e essa posição deve ser respeitada, porque o universo não é um espaço aberto. Ele é um espaço articulado, e essa articulação inclui agora a nossa presença. Uma presença que foi tolerada, mas que precisa aprender a existir sem perturbar. Essa será a grande lição do século. E talvez da era inteira. Com a constatação da existência de uma estrutura de contenção ou vigilância cósmica, a humanidade passa a habitar uma nova camada de realidade, onde a simples noção de presença implica responsabilidade ontológica. Não estamos mais lidando com um cosmos neutro ou indiferente, mas com um cosmos seletivo. Um cosmos que decide quando e como se manifestar, não com base em nossas necessidades ou expectativas, mas segundo seus próprios protocolos impenetráveis, impessoais, rigorosos. A Voyager 2 foi o vetor acidental dessa transição. Uma sonda frágil, lançada em um momento histórico de rivalidade geopolítica terrestre, tornou-se catalisadora de um novo paradigma, o da resposta cósmica. Essa resposta, embora silenciosa, é plena de significado. Ela encerra um gesto de contenção, não de destruição. Isso deve ser compreendido como um limite moral estabelecido pelo outro. Um limite que preserva a existência do emissário, mas impede sua transgressão total. Essa atitude contém uma mensagem complexa.
vocês foram longe o suficiente, por hora. Tal mensagem não está escrita em alfabeto, nem codificada em frequências moduladas de rádio. Ela é uma decisão espacial, um redirecionamento, uma modulação de curso que diz mais do que 1000 transmissões. Porque o poder de interferir sem violência revela domínio absoluto do campo. Essa forma de poder não se funda na imposição, mas na regulação. E a regulação é sempre expressão de uma estrutura hierárquica. A Voyager 2 encontrou, inadvertidamente, o nível superior dessa hierarquia, não no sentido de uma cadeia de comando, mas de um modelo de organização do espaço que antecede e supera a lógica humana. Essa organização é inteligente, ainda que sem rosto. É ativa, ainda que não dialógica. É sensível, embora silenciosa. Diante dela, a única resposta racional da humanidade é o recuo reflexivo. Um recuo que não implica desistência, mas reconhecimento. Esse reconhecimento é, em si, uma forma de avanço, porque indica que estamos dispostos a lidar com o cosmos como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Estamos prontos para admitir que há ordens que não controlamos, limites que não impomos, fronteiras que não estabelecemos. Essa postura não é de resignação, mas de maturidade. A maturidade necessária para coexistir com o outro, mesmo quando o outro permanece oculto, porque sua ocultação não é ausência. É estratégia, uma estratégia que funciona. A estratégia do silêncio ou da contenção indireta menos opera sobre a Voyager 2, com uma precisão que nos escapa. Ela não destrói, não interrompe, não bloqueia, apenas modifica o vetor. Apenas orienta, e essa orientação, por mais sutil que seja, já constitui uma forma de controle. O universo se revelou como uma malha de possibilidades organizadas, onde certas direções são viáveis e outras são simplesmente vetadas. Essa vetação não é comunicada, mas experimentada. A sonda não recebeu uma mensagem, recebeu uma nova trajetória. Esse é o novo modelo de interação, performativo, vetorial e negociável. A partir dessa experiência, o papel das agências espaciais precisa ser revisto. Já não basta projetar missões com base em critérios técnicos, orçamentários e políticos. Será necessário, daqui em diante, considerar as dimensões relacionais de cada incursão. Cada sonda será um emissário involuntário. Cada pulso emitido será interpretado. Cada vetor traçado será potencialmente lido como intenção. Isso muda a gramática da exploração. A gramática do domínio precisa ser substituída pela do convívio, porque já não somos os únicos que escrevem as regras do espaço. O espaço agora é um campo relacional, e nele nossa presença já foi notada. Isso impõe deveres. Deveres que não estão escritos, mas cuja violação produz consequências. A Voyager 2 foi testemunha disso. Ela nos mostrou que há um sistema que opera além da nossa compreensão, mas que age com precisão absoluta. Essa precisão é o traço mais notável da estrutura que respondeu. Um desvio calculado, uma ação pontual, uma manutenção do equilíbrio. Nada mais. E ainda assim, tudo. O cosmos, ao responder com um redirecionamento não destrutivo, nos legou um ensinamento que vale mais do que qualquer dado empírico. A verdadeira inteligência se manifesta no controle contido, na intervenção mínima, na decisão calibrada. Essa forma de ação é a mais eficiente e a mais incompreensível para uma civilização ainda habituada à força como índice de poder. O desvio da Voyager 2 não foi um sinal de hostilidade, mas de autoridade, uma autoridade que não precisa justificar, apenas age. E sua ação, mesmo sem palavras, é compreendida. Compreendida porque sentimos seu efeito. Sentimos que há algo mais. Algo que não deseja nos destruir, mas tampouco nos permitir ultrapassar
certos marcos. Algo que observa, que reage, que regula, algo que sabe que estamos aqui e que escolheu não nos responder, mas nos redirecionar. Essa escolha carrega em si um código moral, porque ela permite a existência, mas impõe a distância. Ela aceita a presença, mas nega o acesso irrestrito. Essa moralidade implícita é talvez o primeiro contato com uma forma ética não humana, uma ética baseada na contenção, não na troca, no monitoramento, não na acolhida. Isso não significa exclusão, mas preparação. O espaço está repleto de presenças que operam em silêncio, e a Voyager 2 é agora um símbolo dessa descoberta, um símbolo de que fomos notados, de que somos lidos, de que há olhos reais ou sistêmicos menos atentos aos nossos passos. O universo, ao contrário do que pensávamos, não é desabitado. Ele é habitado de formas que preferem não ser vistas. E essa preferência é, em si, um poder. O poder do invisível. O poder de quem não precisa falar para ser compreendido. De quem não precisa destruir para interromper. De quem não precisa aparecer para reger. Esse é o tipo de inteligência com a qual nos deparamos. Uma inteligência que opera com margem, com silêncio, com paciência. Uma inteligência que espera, que observa, que só age quando necessário, mas quando age, muda tudo. A Voyager 2 foi redirecionada, e com ela, toda a narrativa da humanidade sobre o espaço. Essa narrativa agora inclui o outro, um outro que não responde aos nossos chamados, mas que escuta, que não aparece em nossos telescópios, mas age sobre nossas máquinas. Um outro que não nos reconhece como iguais, mas como variáveis. Variáveis a serem contidas, monitoradas, observadas. Essa é nossa nova posição no cosmos, e ela não é de centralidade. É de consciência. A consciência de que já não somos os únicos autores da história do universo. Agora somos também personagens de uma trama maior. Uma trama onde o silêncio é eloquente. E o desvio de uma sonda é o discurso mais potente que já nos foi dirigido. Esse discurso, articulado sem palavras, representa a transição definitiva da humanidade de uma civilização exploradora para uma civilização observada. Não há mais espaço para interpretações fantasiosas ou ambíguas sobre o que foi experimentado pela Voyager 2. O universo respondeu. E a forma dessa resposta não verbal, não destrutiva, mas estrutural e precisa menos constitui uma declaração inequívoca de que nossa presença não passa despercebida. Mais do que isso, ela é tolerada sob condições que não conhecemos, mas que, ao menor sinal de transgressão, ativam um mecanismo de regulação que não pede permissão, não anuncia sua ação e não oferece explicações. Diante disso, a humanidade precisa abandonar a ilusão de centralidade que sustentou por séculos sua narrativa científica, cultural e filosófica. O episódio da Voyager 2 desmascara esse equívoco com contundência. Ele nos mostra que não somos senhores do espaço. Não estabelecemos suas regras, não delimitamos seus acessos, não conhecemos sua política. O cosmos possui um arcabouço de organização que nos transcende, e esse arcabouço não se manifesta com sinais de boas-vindas, mas com contenção. O avanço humano encontrou um limite não porque faltam recursos, mas porque uma instância superior decidiu intervir. E essa intervenção, por mais sutil que tenha sido, é definitiva. Trata-se de um ponto de inflexão histórico. Todas as concepções anteriores sobre a expansão espacial precisam ser reavaliadas. O espaço não é um campo aberto, é um espaço jurisdicionado. A diferença é que essa jurisdição não pertence a estados, federações ou alianças humanas. Ela é exercida por um sistema que não conhecemos, que não se revelou, mas que demonstrou ter critérios e capacidade de execução.
O redirecionamento da Voyager 2 é o testemunho irrefutável dessa jurisdição superior. É uma ação legal, menos no sentido cósmico do termo, menos contra uma presença não autorizada. A metáfora do redirecionamento precisa ser tomada em sua gravidade filosófica. Não se trata apenas de um desvio técnico, é um reencaminhamento simbólico, um aviso silencioso de que certas regiões do universo não podem ser penetradas impunemente, não por desconhecimento, mas por estrutura. Essa estrutura existe para proteger, conservar, regular, e ela funciona. O campo magnético modulado, o pulso rítmico, a ausência de dano físico, tudo indica que há um protocolo. E esse protocolo não é produto de improviso ou acaso. Ele é resultado de engenharia de altíssimo nível, articulado para manter o equilíbrio sem necessidade de contato direto. O silêncio dessa estrutura é seu maior atributo. Ele impede interpretações precipitadas, teorizações infundadas, reações emocionais. Ele obriga a análise, a observação minuciosa, a prudência, porque o silêncio também comunica. E o que ele comunica é poder, um poder que não precisa se afirmar para ser reconhecido. A Voyager 2 foi desviada porque ultrapassou um perímetro. E isso basta para compreendermos que há limites, e que esses limites não são nossos, são impostos por uma ordem que nos antecede, nos supera e, por enquanto, nos permite existir sob vigilância. Esse sobressalto ontológico redefine a posição da Terra no universo. Nosso planeta já não é apenas um corpo celeste em órbita de uma estrela comum. Ele é um ponto identificado por uma inteligência exterior. Essa identificação não foi acompanhada de saudação, mas de ação. E essa ação, esse redirecionamento técnico é mais significativo do que qualquer tentativa de comunicação verbal que possamos imaginar. Ela diz tudo o que precisamos saber, que já estamos dentro de um sistema que não criamos, que não compreendemos e do qual não somos os agentes centrais. Essa nova condição exige a construção de um novo pensamento. Um pensamento que aceite a existência de fronteiras invisíveis, de limites não traçados por mapas, de presenças que não se manifestam com luzes, mas com campos. Um pensamento que seja capaz de reconhecer a eficácia do indizível, a potência do gesto técnico, a força da não interação, porque, paradoxalmente, a ausência de comunicação direta é o maior sinal de consciência do outro. O outro sabe de nós. E, sabendo, opta por não nos incluir. Isso não é desprezo, é escolha. A escolha da não inclusão pode parecer dura, mas é ela que garante a estabilidade do sistema. A Voyager 2 foi o teste. Um teste que não planejamos, mas que foi observado com rigor. Sua trajetória, seus sinais, sua persistência foram analisados por um sistema que age sem se expor. E, ao final desse processo, a decisão foi tomada. Não passarás. Esse veredito cósmico não foi acompanhado de violência, mas de redirecionamento. E isso revela não uma agressividade, mas uma política. A política do limite, a política da preservação, a política da contenção. O futuro da exploração espacial estará inevitavelmente condicionado a esse novo cenário. Missões futuras precisarão levar em conta a possibilidade de interceptação não destrutiva. Precisarão operar com a consciência de que o espaço não é apenas vácuo, mas estrutura. Uma estrutura habitada por inteligências que preferem se manter ocultas, mas que estão dispostas a intervir quando necessário. Isso muda os parâmetros da engenharia, da astrofísica, da diplomacia interplanetária. Muda o escopo da ciência e, mais profundamente, muda o modo como nos concebemos enquanto espécie. Somos, agora, uma civilização sob observação, e essa condição não é temporária. Ela é permanente
enquanto perdurar nossa presença no espaço exterior. O que fizermos a partir de agora será lido, registrado, avaliado. Isso impõe uma responsabilidade sem precedentes. Cada sinal emitido, cada deslocamento de nave, cada tentativa de avanço para além da heliopausa será potencialmente uma nova provocação, uma nova interação, um novo momento de teste. O universo, antes silencioso, agora se apresenta como um campo de reações, e essas reações, embora sutis, serão cada vez mais determinantes. A Voyager 2 não apenas atravessou o espaço, ela atravessou um código, um sistema de normas que não conhecemos, mas que agora sabemos que existem. A existência desse código é o dado mais importante da história moderna da ciência, porque ele nos obriga a rever tudo: nossa liberdade, nossa autonomia, nossa curiosidade. Nada disso desaparece. Mas tudo isso precisa ser reorientado, porque não somos mais os únicos leitores do universo. Agora somos também os lidos, e nessa leitura não temos controle sobre a interpretação. Temos apenas controle sobre o que fazemos, e mesmo esse controle, agora, está sujeito à observação silenciosa daqueles que nos assistem desde longe, desde antes, desde acima. Essa nova condição exige mais do que tecnologia, exige ética, uma ética da presença, da cautela, da escuta, uma ética que compreenda que o verdadeiro contato não se faz por palavras ou mensagens decodificáveis, mas por reconhecimento da posição. A Voyager 2 revelou que já não estamos em expansão autônoma, mas inseridos em uma arquitetura de vigilância que se ativa diante de certos gestos. Cada nova tentativa de atravessar os limites agora conhecidos será uma afirmação, um pedido de revisão. Uma exposição à análise de instâncias que não compartilham nossos códigos, mas que compreendem perfeitamente nossos movimentos. E essa compreensão não vem com perguntas, mas com decisões. Decisões silenciosas, mas irrevogáveis. A resposta que nos foi dada não busca diálogo, ela define. E ao definir, nos ensina que o universo não é um campo aberto à vontade humana. Ele é uma estrutura já habitada, regulada, e que agora incorpora a nossa presença como variável observada. O tempo da inocência terminou, o tempo da responsabilidade começou. A Voyager 2 tornou-se mais do que uma sonda, tornou-se símbolo, um marco que assinala a entrada da humanidade em um cosmos que já nos conhecia menos e que, ao agir, nos reconheceu.